Belo, aerodinâmico, tecnológico, desejado. A história de hoje tem altos e baixos, glórias e percalços, êxitos e escorregadas. Sucessor espiritual do Monza e um dos mais avançados sedãs dos anos 90, hoje é dia de você saber tudo sobre o Chevrolet Vectra, do seu nascimento nos anos 80 até a sua aposentadoria em 2011. Então, roda a vinheta aí, editor! Tal como nas histórias de Ômega, Maré e Santana que você já ouviu por aqui, nossa epopeia começa longe das terras brasileiras e bem antes do desembarque oficial do protagonista na nossa terrinha. Vamos direto para a França, no Salão do Automóvel de Paris de 1988. Naquele evento, aliás, saudade de um salão do automóvel, hein, meu filho? A Opel apresentou seu sedã médio que carregaria a árdua missão de substituir o Ascona, também conhecido como Chevrolet Monza no mercado brasileiro. Aliás, se você acompanha os Acelerados assiduamente, já deve saber ali da dobradinha Chevrolet e Opel entre os anos 60 e 2000. Mas, se você está chegando agora no maravilhoso mundo dos automóveis, eu vou explicar para você. A Opel era a subsidiária alemã da General Motors, tendo sido mãe, na verdade, né, de muitos carros conhecidos no Brasil como o Chevrolet, tal como o Monza, o Cadete, o Astra, o Corsa, o Zafira, enfim, entre vários outros modelos que vocês ficam aí, ai, que saudade do Monza, que saudade da Zafira. Então, são todos projetos Opel. Hoje, a Opel pertence ao recém-formalizado, né, grupo Stellantis, mas isso é assunto para um outro vídeo. Voltando à Cidade Luz, em 88, o Opel Vectra surgiu não só para substituir o Ascona, bem como para fazer frente ao renovado Volkswagen Passat e também ao novíssimo, na época, claro, né, Peugeot 405, que, aliás, nós já levamos para a volta rápida na raríssima versão T16, que o próprio Rubinho trouxe para o Brasil no seu período de Jordan na Fórmula 1. O link está aqui na descrição para você assistir. Ó, pegou um giro em ciminha, 405 Peugeot T16, esse carango aqui era meu. Ó, segura o Peugeotzinho. Voltando ao Vectra, ele era arredondado, né, com seu design liso, ângulos suaves. E o primeiro Vectra, né, também conhecido como Vectra A, era uma evolução, entanto, em relação ao Ascona. Isso porque era um período de intensa evolução na própria indústria automotiva, com avanço nos processos de manufatura e solda, né, permitindo que as fábricas pudessem ousar mais nas formas dos carros e tudo mais. Então é muito comum que carros da década de 70 sejam uns quadradinhos e tudo mais, aí a partir da década de 90 as coisas começam a ficar mais fluidinhas. E essa ousadia teve seu resultado em números. O Vectra tinha um design tão inovador que seu coeficiente aerodinâmico, o CX, né, como é chamado, era de apenas 0,29, numa escala que, quanto menor, melhor. E sempre que o número for inferior a 0,30, a gente está falando de algo realmente muito bom na tarefa de cortar o vento. Na Europa, a novidade tinha a carroceria sedã e hatch, que nunca chegou a ser vendida por aqui. Calma, cocada, que a gente vai chegar no Vectra GT, calma. Os motores eram 1.6, 1.8 e 2.0, todos de outros modelos da Opel, né? Além de um 2.0 16 válvulas de até 150 cavalos. Um ano depois, o Vectra ganhou sua variante Coupé, o Opel Calibra, cujo CX era o melhor já alcançado para um carro de produção em escala, 0,26. A gente tinha chegado em 0,29 lá no Vectra. No Brasil, o Coupé foi lançado um mês antes do próprio Vectra, em agosto de 93. Mas isso também renderia assunto para um outro vídeo separado. Aliás, nós já também levamos o Opel Calibra, na verdade, o Chevrolet Calibra para volta rápida. O link, ó, está aqui, ó, na descrição para você assistir. Essa patinadinha é boa demais. Tem alguma coisa solta no meu pé, mas vambora. Voltando a 1993, quando eu nem sequer era nascido, o Brasil era tricampeão do mundo e um jovem Rubens Barrichello fazia sua estreia na Fórmula 1. Em setembro daquele ano, o Vectra finalmente chegou ao Brasil. Você foi o ponto de partida para o novo Chevrolet Vectra. Em cada detalhe, uma extensão de você. Em todos os avanços, um Chevrolet. Se na Europa a tarefa foi substituir o Ascona, no Brasil,
foi substituir o veterano Monza, líder absoluto entre os médios no Brasil, tendo sido inclusive o carro nacional mais vendido entre 84 e 86, né? Aliás, sempre gosto de fazer essa comparação aqui. Depois daquele feito do Monza, nunca mais um carro considerado médio, né, foi líder de vendas no mercado brasileiro. Mas ao contrário do que ocorreu na Europa, o Vectra não matou o Monza logo de cara, né? Pelo contrário. O Monza ainda vendia muito bem no início da década de 90, então a solução foi oferecer os carros de maneira simultânea, mantendo o Monza apenas nas versões mais baratas, para não rivalizar diretamente com seu sucessor tecnológico. Ainda que montado em São Caetano do Sul, 35% dos componentes do Vectra vinham importados da Europa. O motor era sempre 2.0, com 8 válvulas de 116 cavalos nas versões GLS e CD, ou 16 válvulas com 150 cavalos na versão esportiva GSI. Alinhado com o Vectra europeu, o GSI tinha pistões forjados, válvula de escapamento refrigerado a sódio, corpo de injeção com dupla borboleta. Com tudo isso, ele podia atingir os 210 km por hora de velocidade máxima e acelerava de 0 a 100 em menos de 9 segundos. O Vectra GSI, mais uma vez, já abrilhantou a nossa querida volta rápida ao lado de rivais da época, né? O link também, você sabe, está na descrição. Deu até uma segurada de embreagem para ele não perder potência. O Vectra A de primeira geração realmente não foi lá assim um sucesso de vendas, né? Tampouco marcou gerações como o antecessor Monza, mas em 1996, a segunda geração do modelo mudou tudo isso. Em fevereiro daquele ano, apenas 5 meses depois do lançamento na Europa, o Vectra B deu as caras por aqui, ainda mais bonito, ainda mais tecnológico e ainda mais aerodinâmico que seu antecessor. Foi daqueles lançamentos capazes de deixar a concorrência obsoleta da noite para o dia. Bastava colocar, por exemplo, né, lado a lado numa foto, um Santana ou até um Tempra, né, para entender que o novo sedã tinha formas muito mais arrojadas e contemporâneas. Voltando a falar sobre CX, o coeficiente aerodinâmico, o do Vectra A, como a gente falou um pouquinho antes, era de 0,29. O do Vectra B, 0,28. Mais uma vez, quanto menor o número, melhor é o coeficiente aerodinâmico. Um dos detalhes emblemáticos desse design eram os charmosos retrovisores que brotavam dos vincos do capô. Para mim, aliás, esse Vectra B é um dos carros mais bonitos nacionais dos anos 90 e quem discorda é clubista. Outra curiosidade interessante do lançamento do Vectra no Brasil em 1995 é que o sedã da Chevrolet perdeu por 3 dias a corrida para ser o primeiro carro nacional com airbag para o motorista, já que o Fiat Tipo saiu na frente. Mas o Vectra se recuperou e foi o primeiro nacional a oferecer airbag duplo, já que naquela época eram bem comuns até os carros que oferecessem airbag só para o motorista. Mais uma notinha sobre o quesito segurança, o Vectra trazia uma interessante tecnologia inédita em âmbito global, os pedais desarmáveis em caso de colisão, para não ferir ali os membros inferiores do motorista em caso de um acidente. Alinhado com o que de mais moderno havia na Europa, o Vectrão também foi inovador ao apostar num conjunto de suspensão traseira independente com subchassi. O volante era multifuncional e havia até controle de tração atuando independentemente no freio de cada roda motriz, tudo isso inédito ali para o modelo nacional. E vamos combinar? Eu não sei você, mas eu, mesmo tendo nascido no mesmo ano que o Vectra B chegou no Brasil, em 95, mesmo assim ainda cresci ouvindo falar que ele era carro de patrão, carro de médico, ou seja, um verdadeiro sonho de consumo. E o Vectra B se deu muito bem no mercado até, viu? Em setembro de 96, coube a versão GL de entrada decretar o encerramento da produção do Monza. No mais, o modelo era oferecido com ágil nas concessionárias, além de abocanhar 39% das vendas no segmento de sedãs médios no Brasil da época. Em 98, o Vectra ganhou o motor 2.2 de 8 e 16 válvulas, para dar uma resposta ali aos clientes que reclamavam do desempenho um tanto quanto letárgico das versões 2.0, para aquele carrão tão moderno. Na comparação entre o 2.0 e o 2.2 de 8 válvulas, houve ganho de 17 cavalos de potência. E na comparação entre os 16 válvulas, 2.0 e 2.2, a prioridade foi o aumento do torque e a mudança na entrega de força para rotações
mais baixas. Entre 2000 e 2002, uma série de pequenas alterações estéticas e séries especiais foram introduzidas na gama Vectra, como a série Challenge, por exemplo, baseado na versão CD topo de linha. Em 2002, o Vectra ganhou novo para-choque na dianteira, rodas maiores em todas as versões, enquanto o modelo europeu sofreu uma reformulação completa em 2001, o que gerava grande expectativa de a Chevrolet manter o compasso entre as gerações do carro no Brasil e na Europa. Mas o fato é que entre 2003 e 2005, o Vectra não só se manteve na mesma geração, como não mudou quase nada, a não ser na nomenclatura de suas versões. Finalmente, em abril de 2005, surge a série especial Collection, com motor 2.0 e câmbio manual, na esteira do anúncio do fim da produção do Vectra B no Brasil. Foram 313.035 unidades do Vectra B produzidas. E aí começa um capítulo de não muita glória na história do Vectra por aqui. Enquanto na Europa o Vectra se transformava em um sedã médio-grande, no Brasil sua vinda se mostrava ainda inviável, por se tratar de um projeto muito caro para o segmento em que ele se propunha a atuar ao lado de Corolla e Civic, por exemplo. E aí que em setembro de 2005 chega o novo Vectra, com vincos bem marcados, faróis espichados e baseado no Astra. O novo Vectra era, na realidade, a terceira geração do Opel Astra, que tinha, sim, um design bastante interessante, mas refinamento técnico menor que o próprio Vectra que ele substituiu, como a suspensão traseira, que abandonou o conjunto independente para ganhar o eixo rígido de construção mais simples. Afinal, tanto na Europa quanto no Brasil, o Astra sempre foi um carro de segmento imediatamente abaixo do Vectra. As versões eram duas, Elegance e Elite, com motor 2.0 8 válvulas de 127 cavalos para a primeira e 2.4 16 válvulas de 150 cavalos para a segunda. Aliás, Vectra Elite 2.4, que meu amigo Felipe Veronese, um abraço para você e para o papai Felício, tinha um Vectra Elite 2.4. O carro era filé, ficou na família desde zero até acho que ano passado. Depois, em 2007, estreou o Astra Hatch. O Vectra Hatch, quase que uma pegadinha aí, hein? Mas de esportivo, convenhamos, ele não tinha muita coisa, já que o motor era sempre 2.0 de 8 válvulas, com a mesma potência do sedã. Aliás, se hoje você está acostumado aí com Apple CarPlay, Android Auto, Waze, Maps, fique sabendo que o Vectra GT foi o primeiro carro nacional com GPS embarcado, e era embarcado mesmo, era um acessório pendurado no para-brisas. O tempo passou e o Vectra C não conseguiu repetir o sucesso do antecessor, mesmo tendo bons predicados, como um porta-malas gigantesco de 526 litros e a manutenção simples e robusta. Depois de passar por uma leve reestilização em 2009, o Vectra se despediu novamente com a série especial Collection para o sedã em 2011, dando lugar ao Chevrolet Cruze. Aliás, esse Vectra Collection é bem bonito, ele tem um tom de verde Lotus, que é exclusivo da versão. Se você já viu um na rua, você deve saber do que eu estou falando. O hatch também sucumbiu em 2011, porém sem série especial de despedida. Na Europa, o Vectra durou até 2008, na verdade, tendo sido substituído pelo Opel Insignia. No fim, foram 18 anos de Vectra no mercado brasileiro, marcando o segmento de sedãs médios com maior ou menor grau de sucesso, dependendo da época. Você tem uma história com o Vectra? Comenta aqui nos comentários que eu quero saber. Eu, por minha vez, eu vou ficando por aqui, gente. Um forte e um sincero abraço. Cuidem-se muito bem e falou. Rodou? Mas se você está chegando agora no... Voltando ao Vectra, ele era aerodinâmico, tinha um desenho liso, corpo de injeção. Corpo de... Mais uma notinha sobre...